Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu tal poder? Também eu vou lhes fazer uma pergunta. Se me responderem, direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde vinha? Do céu ou dos homens? Se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditastes? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo. Todos consideram João um profeta. Não sabemos. Então também eu não vos digo com que autoridade faço estas coisas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, talvez você vai ouvir uma tossezinha, uma ali, outra aqui, talvez que o padre se encontra muito gripado, mas vamos lá para a missão, né? Vamos para a nossa missão, vamos ouvir o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo e, enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade? Jesus respondeu-lhe: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos responderei. Com que autoridade faço essas coisas? De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles responderam, pensando, refletiram entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que então não acreditais nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois tem João Batista como um profeta? Então eles responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, amados, estamos falando de autoridade. Talvez uma palavra que precisa ser trabalhado muitas vezes em nós, né? A autoridade. Autoridade do pai, da mãe, autoridade do sacerdote, autoridade do bispo, autoridade do papa, autoridade das autoridades civis. Autoridades, nós somos cercados de autoridades. Só que aqui, Jesus se coloca sim como autoridade, porque ele diz com que autoridade? Logo ele usava de autoridade. Mas queremos contrapor essa autoridade de Jesus. Jesus tinha uma autoridade que vinha de dentro para fora. É aquele que conversava com os doentes, que tocava no leproso, que curava o coxo, que curava o cego. É aquele que se permitia ser tocado como aquela mulher que tinha aquela doença de fluxo de sangue por muitos anos. A autoridade de Jesus é uma autoridade que se dá no serviço. Se dá no serviço. Mas eu estou respondendo aqui. Estou respondendo aqui por quê? Porque Jesus me leva a responder pela sua vida, pela sua ação. Mas aqui, vamos ver, voltando para o Evangelho, nós vamos ver uma pegadinha aqui muito interessante. Que foram lá para Jesus reclamar com Jesus e dizer: olha, com que autoridade tu fazes essas coisas? Com que autoridade? Queremos lembrar um pouquinho do Evangelho outro que Jesus entrou no templo e se decepcionou, lembra? Que ele viu lá os vendilhões de templos, os cambistas, os bois, os animais,
E Jesus se decepcionou e começou a pegar todas aquelas coisas e bagunçar tudo aquilo, jogar tudo aquilo fora. E no final dizia: não faça da casa do meu pai um antro de perdição. Não faça da casa do meu pai um antro de perdição. Foi um evangelho que nós recordamos um pouquinho aqui. Para adentrarmos aqui, a autoridade de Jesus. Como eu disse, é uma autoridade que vem de dentro. Vem de dentro. Jesus, a autoridade dele é o amor. Voltando aqui, para o padre não se perder, esse questionamento daqueles fariseus e dos pagadores lá, bom, enfim. Essa autoridade, quando eles perguntam, Jesus diz: eu quero fazer também uma pergunta. O batismo de João vem do céu ou dos homens? Jesus também, e olha só como é interessante, Jesus é muito inteligente, muito inteligente. Queriam pegar Jesus numa surpresa, talvez, numa armadilha, porque o mal prepara armadilhas, né? Quem está no mal prepara armadilhas. Prepara armadilha contra o seu amigo, amigo prepara armadilha. Imagina quando se fosse amigo. Prepara armadilha contra o seu sacerdote, prepara armadilha como alguém do seu trabalho. O mal arma, ele vive de armadilhas. Ele precisa criar uma armadilha para lhe colocar em uma situação prejudicial lá na frente na sua vida. Enfim, assim vive o mal, e assim eles fizeram. E Jesus, sondando o coração, porque Jesus faz isso muito bem, ele sonda, prescruta os corações. E Jesus, prescrutando o coração, disse para eles o seguinte: olha, e aí? Vocês vão me responder ou não? O batismo de João vem do céu ou vem dos homens? E eles titubearam e responderam: não sabemos. E Jesus prontamente disse: também não vou responder a vocês. Também não vou responder a vocês. Mostra aqui claramente, ora, gente, Jesus não tem que nos dar resposta para tudo. Eu tenho um monte de perguntas, faço um monte de perguntas, e Jesus não tem que me responder tudo que eu faço, tudo que eu quero. Não é assim para mim, não vai ser assim para você, não é assim para ninguém, nem para o Papa, nem para os bispos, nem para os padres, nem para ninguém. Jesus não tem que responder porque você está perguntando. Não tem. Não tem. E aí nós queremos nos colocar no lugar de quem sabe perguntar, e depende da pergunta, a pergunta tem que ter, acima de tudo, tem que ter o amor. Nenhuma pergunta pode estar enraizada de segundas intenções. Pergunta para Jesus tem que estar pautada na misericórdia e no amor. Essa é bem Jesus capaz de responder. Então hoje nós estamos diante desse evangelho para buscarmos uma autenticidade da nossa fé naquilo que nós perguntamos ao nosso Senhor, respondendo ou não, que nós tenhamos o coração sincero, obediente, reflexível para a espera do Senhor. Espera no Senhor. Tudo o Senhor vai nos dar conta para o nosso bem. Tudo será para a honra e glória dele. Que a palavra de Deus hoje possa nos levar a essa experiência profunda de amizade desinteressada, amizade só que nos leva para o amor. Que essa experiência nos faça desenvolver a alegria de estar no Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona, Santa Faustina, nos abençoe.